Paz do Senhor, meus queridos, muito bom estar aqui na presença de Deus, juntamente com você, nesse início de tarde tão abençoado que o Senhor Jesus tem proporcionado para nós, né? E que bom que você está aqui. Eu não sei onde você está agora, talvez você está trabalhando na sua correria, algumas irmãs ou irmãos também, né? Fazendo almoço ou preparando para levar o menino para a escola, mas nós estamos aqui juntamente com você. Coloca aí, vai ouvindo, mas permaneça ligado, independente de tudo, porque Deus hoje quer falar com você, Ele quer trazer uma resposta para o seu coração, no nome do Senhor Jesus, tá? Então permaneça ligado, permaneça firme e não deixe nada roubar e tirar a tua atenção, tá bom? Já quero mandar aqui um abraço para todos os irmãos que sempre nos assistem às sextas-feiras, né? Que sempre estão aqui deixando os seus comentários, os seus versículos. Como é bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam em união, estamos juntos aqui, é sempre muito bom e maravilhoso, tá bom? Pode aí deixar o seu pedido de oração, deixar o seu versículo, deixar uma palavra de bênção e também um testemunho, tá? Porque a gente tem orado muito para que o Senhor faça milagres, para que Ele cumpra os teus propósitos em nossa vida, e eu creio também que você, se não tem, você vai ter um testemunho para contar no nome de Jesus, tá? Eu já vou entrar na palavra aqui do Senhor e deixa eu compartilhar com você em 1 Coríntios, o capítulo 15, o verso 55. Eu estou querendo ir na direção que o Espírito Santo tem nos conduzido, né, nessas sextas-feiras, né? Ele tem nos levado a falar de milagres, a falar de respostas, a falar de orações, a falar que Deus ainda faz, que Deus opera, que Deus cumpre milagres. Então eu gostaria de continuar indo por esse caminho na direção do Senhor. 1 Coríntios, o capítulo 15, o verso 55, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus, que maravilha, né? O apóstolo Paulo, ele tá, é como se ele estivesse aqui explicando tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós, né? Tudo aquilo que Ele vem conquistando para nós na cruz, que Ele conquistou para a gente na cruz, naquele dia, lá no Calvário. Você provavelmente sabe, né, do que aconteceu, de como aconteceu. O nosso Senhor foi pendurado numa cruz por nossos pecados, em nosso lugar, e todo o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele naquele dia, né? Todo o medo, todos os problemas, todo o cansaço, toda a incapacidade, toda a doença, toda a enfermidade estava sobre o Senhor aquele dia, e o principal, que era a própria morte, o Senhor Jesus Cristo venceu naquele dia. Como o apóstolo Paulo diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Queridos, a nossa vitória, ela vem do Senhor Jesus. A morte já foi derrotada pelo Senhor. A morte já foi derrotada pelo Senhor. E se Ele derrotou a morte, como que Ele não vai derrotar, então, algumas coisas tão simples que acontecem no nosso dia a dia? Eu digo simples, né? Não querendo ser insensível. Às vezes você está passando por algum problema sério, uma dificuldade, realmente é uma coisa a se considerar, mas o que pode ser pior do que a morte, que o Senhor Jesus Cristo já venceu? Então, se Ele foi poderoso para vencer a morte, com toda certeza Ele também é poderoso para vencer, e já venceu a doença, a enfermidade, os problemas, os sentimentos ruins. O nosso Deus é poderoso, né? Então, onde está a vitória do mal, né? Onde está, né? Não tem. O nosso Senhor Jesus já conquistou para nós tudo aquilo na cruz. Mas olha o versículo 57, que ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ele fala de vitória, é porque realmente às vezes tem algumas batalhas, né? É porque realmente tem algumas lutas que o cristão às vezes ele passa, ele acaba passando, acaba enfrentando. O Senhor não nos prometeu
nos livrar das lutas, né? Ele não prometeu nos livrar das aflições. Ele não prometeu nos levar para um caminho, um mar de rosas sempre, em todos os momentos, não. Mas Ele nos garante a vitória pelo sacrifício do Senhor Jesus, aleluia. Hoje você pode vencer, você vai lutar e você vai vencer, porque a vitória já está garantida, amém? Você pode dizer amém, você pode digitar aí um amém nos comentários. A sua e a minha vitória já está garantida, não porque nós somos bons, não porque somos fortes, não, mas por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fala, ou seja, foi Ele que conquistou na cruz por nós. Ele diz, no mundo tens aflições, porque no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Ele venceu, foi Ele que venceu, mas Ele nos passa essa vitória, Ele nos dá essa vitória no nome de Jesus. Então você pode lutar, você pode vencer, e você pode sim ser vitorioso por intermédio do Senhor. A questão, queridos, é que quantas vezes o inimigo nos engana, achando que, nos fazendo pensar que estamos sozinhos, né? Como a ovelha perdida, por exemplo, né? A questão é que no meio de algumas batalhas a gente pensa que está só, como os discípulos naquela tempestade, né? Jesus dormindo no barco, eles falaram, mestre, não te importa que pereçamos, né? O Senhor não está vendo o que está acontecendo, que a gente está quase virando, não está se importando. Mas Jesus, havendo despertado, e quem sabe ele estava dormindo porque estava cansado na sua natureza física, sim, mas era uma boa oportunidade para os discípulos exercerem a fé. Tanto é que quando o Senhor desperta, ele diz, homens de pequena fé, e começa a falar com as montanhas, com os mares, começa a falar com a tempestade, começa a falar com o vento e repreende, aleluia. Até aquele momento, realmente, essa autoridade não estava com os discípulos, mas depois de Jesus ressuscitar, ele deu essa autoridade aos seus discípulos, que se estende a nós hoje pela fé em Cristo Jesus, amém? Você crê? Glória a Deus. E para finalizar aqui, no verso 58 ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então ele finaliza com uma orientação, ele diz, irmãos, sede firmes, inabaláveis. Isso é interessante a gente pensar, porque não tem como, vamos falar de uma construção, por exemplo, não tem como você construir uma construção firme, sólida, se não tiver uma boa base, se não tiver uma base sólida, né? Então a nossa base, queridos, é a palavra, a nossa base é aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Essa é a única maneira de estar firme, de estar inabalável, é nessa base que é a palavra do Senhor, é ela que é esse concreto firme para aquilo que o Senhor tem construído em nós, tá? Se você quer construir em cima de algo que não tem base, no primeiro vento, na primeira tempestade, e tem uma parábola assim, você já sabe, né? Não tem base, ela vai cair, né? Pode ser a construção mais bela, mais linda, mas não adianta nada se não tiver uma base sobre a rocha, e a rocha a gente sabe que é o Senhor. Então ele diz, portanto, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, né? Abundante fala, ele está querendo dizer sobre você deixar aquilo que Deus te dá, você também oferecer, né? Não estou falando de finanças, só essas coisas, mas no sentido da bondade do Senhor continuar fluindo também através da sua vida, de você sempre ter uma boa palavra para dar, de você ter um abraço para dar. São coisas às vezes simples, mas que fazem diferença, né? Isso também é obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu quero finalizar agora essa mensagem dizendo que Deus está vendo todo o seu esforço, o Senhor está vendo todo o seu trabalho, o Senhor está vendo tudo aquilo que você tem feito, Ele sabe, né? E o seu trabalho no Senhor não é vão. Continua firme no Senhor Jesus, continue firme fazendo o bem, né?
sem se importar com a opinião dos outros, sem se importar com o que os outros falam. Eu sei que às vezes é difícil, né? Porque às vezes o que mais magoa a gente é ouvir coisas assim dos nossos próprios irmãos, da nossa própria família, de pessoas que a gente considera, e às vezes isso nos abala mesmo. Mas ele diz, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê tudo, e no momento certo Ele há também de nos recompensar se formos fiéis até o fim. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Se você pode, feche os olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós ouvimos essa palavra do Senhor e recebemos aquilo que o Senhor compartilhou conosco. Pai, é tão difícil continuarmos sendo fiéis em meio a guerras, em meio às batalhas, em meio a tribulações, em meio a calúnias e essas coisas, mas nós sabemos que tudo isso vai passar. Nós queremos ser fiéis até o fim, porque sabemos que naquele grande dia nada nos impedirá de te louvar e de glorificar o teu santo nome. Senhor, nos ajuda, Pai, a entender e a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. Meu Deus, toda a saúde, toda a prosperidade, toda a felicidade, o Senhor conquistou na cruz por nós. E isso não significa ausência de lutas e de batalhas, elas virão sim, mas sabemos que seremos vitoriosos no Senhor, por intermédio do seu sacrifício, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos aqui nos ouvindo, que o Senhor alcance, que o Senhor esteja guiando, Senhor, durante essa semana, esse fim de semana, durante essa caminhada, em nome de Jesus. Nós apresentamos os pedidos de oração, que o Senhor abençoe, que o Senhor ouça, Pai, cada lágrima que chega até o teu trono, no nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Hoje, sexta-feira, daqui a pouquinho mais, a gente está aqui por volta de meio-dia, mas daqui a pouco mais, às 7 horas, 7h30, a gente vai começar um culto indo mais profundo nessa palavra. Nossa intenção, querido, é viver milagres e receber milagres. Nós sabemos que não é errado pedir a Deus, e sabemos que se pedirmos, Ele dá abundantemente a quem crê que Ele é galardoador e recompensador. Amém? Então nós estamos nesse propósito. Esteja com a gente, em nome de Jesus. Na semana passada foi uma bênção, foi uma maravilha. Então esteja conosco, no nome de Jesus. E mais tarde à noite a gente se vê, tá? Deus abençoe todos vocês. Fica na paz.